Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje fazendo um vídeo um pouquinho diferente dos que eu costumo fazer. Na verdade, uma reflexão, porque nas últimas semanas eu tenho visto assim muitas coisas nas redes sociais estavam me deixando muito incomodado, assim, pessoas aglomeradas em baladas, reuniões familiares enormes, sem ninguém com máscara, viagens, né? Eu estava vendo hoje, por exemplo, imagens das pessoas indo nas aldeias indígenas fazer rituais de purificação, sei lá o quê, e no meio de uma pandemia, todo mundo sem máscara, né? Possivelmente levando essa doença aí às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade maior, muito maior que a nossa. Então é assim, é um momento que me surge essa questão da empatia, como é que a falta da empatia está tão disseminada na sociedade e dentro da minha bolha também. Como é que a gente não pode, a gente precisa dialogar sobre isso, a gente precisa refletir sobre essas ações que estão acontecendo, essa irresponsabilidade que está acontecendo de maneira tão ampla. Você vê as festas lotadas, shows com 1.000 pessoas, todo mundo sem máscara. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim, tem duas questões, assim, cada um assume o seu risco. Não, numa pandemia que a doença é uma doença infecciosa, você pode infectar uma outra pessoa sem você querer, não é cada um assume o seu risco, né? Você está assumindo o risco coletivo na sociedade. Então a gente tem que repensar esse tipo de atitude, né? E outras, a desonestidade intelectual. As pessoas estão se aglomerando no transporte público, agora não podem ir para festas. São questões completamente diferentes. Uma questão é política, estrutural, de falta de políticas públicas, de vontade política dos nossos governantes em respaldar essas pessoas que tiveram que se aglomerar. E uma coisa é você ir para uma festa, para uma viagem, para um lazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na minha opinião. Então, essa questão da empatia, essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, é algo que a sociedade está perdendo e que é muito importante. A gente está se tornando cada vez mais uma sociedade hiperindividualista, que só vale o meu. Assim, eu não consigo ficar um ano, uma vez sem viajar, sem me expor e expor os outros ao perigo. Eu estou tomando cuidado, eu fui de máscara, eu vi gente falando isso. Ok, eu acabei de ver uma notícia num voo na Alemanha, um voo que não é tão longo, 19 pessoas infectadas e todo mundo com máscara. Então, não é o momento para isso, é um momento da gente pensar coletivamente e ter esse último estoque de resiliência. As pessoas gostam tanto dessa palavra, resiliência, tatuam, e aí não consegue ficar um ano sem viajar, sem colocar, né? E vão viajar para locais que não tem leito de UTI, para essas cidades pequenas, que não tem um leito de UTI. É um bando de gente. E aí você vê os vídeos, tem um perfil no Instagram que está divulgando aí vídeos a 2, 3, 4, 5 por dia dessas aldeias, esses lugares menorzinhos, lotados de gente, ninguém com máscara. E é um local que não tem um leito de UTI. E os casos já estão aumentando. Os dados estão saindo, já estão aumentando, assim. Então isso é muito preocupante. Como é que a gente chegou nesse ponto de não ter empatia? É um momento que a gente deve ter muito mais que 200.000 pessoas mortas e a gente não consegue ter esse último estoque de humanidade e falar, puta, eu vou segurar a onda mais um pouquinho, mais 3 meses. Pô, esse ano eu não vou viajar no ano novo. E assim, eu não estou me colocando num lugar de superioridade, porque eu já fiz as minhas cagadas na pandemia, eu já fiz coisas que eu não deveria. Agora a diferença é a gente parar, pensar e não fazer de novo. Repensar e falar, não, putz, isso não foi responsável, eu não devia ter feito isso dessa forma, então eu vou mudar minha atitude. A gente vive em sociedade, é um momento coletivo que a gente tem que pensar coletivamente, né? Então, assim, eu conheço pessoas que estão num nível maior ainda de isolamento do que o meu, né? Porque não estão saindo, não estão trabalhando fora. Eu já fui obrigado, eu já estou trabalhando presencialmente em várias atividades, mas eu tomo um cuidado absurdo. Eu troco a máscara, eu lavo a mão, eu faço tudo o que eu posso, e não só por mim. Eu tenho uma filha pequena, que a gente tentou aí, por um tempo, ficar sem ninguém para ajudar, mas a gente não conseguia trabalhar, então a babá dela tá vindo aí. Então eu tenho uma responsabilidade com a babá da minha filha, com a família dela, e ela tem uma responsabilidade com a gente, apesar dela não vir de transporte público, ela vem a pé, porque mora do lado, eu tenho uma responsabilidade com essa pessoa, com a minha mãe. No final do ano a gente optou, por exemplo, por ir até um sítio, então a gente saiu do isolamento em São Paulo, passamos 5 dias num sítio com uma parte da nossa família pequena, que também estava em isolamento, ou seja, é um risco muito menor. Eu não estou em avião, eu não estou em hotel, eu não expus ninguém na cidade que a gente foi uma ou duas vezes ao mercado, sempre de máscara, eu não
coloco lixo na rua sem máscara e eu vejo as pessoas não estão fazendo isso. E eu fico, assim, extremamente incomodado. E por quê? Porque dentro da minha bolha, você tem gente, assim, por exemplo, outros atores, artistas, escritores, etc., e pessoas que estão estudando para ser ator ou atriz, que não tem empatia. Isso para mim é uma coisa que você fala, gente, como é que pode? E a nossa profissão, não é que nós somos seres iluminados, nem nada disso, melhores que ninguém, mas a nossa matéria-prima é empatia, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Né? Como é que você vai fazer um personagem distante da sua realidade se você não tenta se colocar na pele daquele personagem? Como é que eu vou escrever um filme ou uma peça se eu não tenho essa capacidade de me colocar no lugar do outro? E isso, eu acho que não é um dom divino, que a gente nasce com isso, é um exercício, a empatia é um exercício. Eu muitas vezes faço isso, assim, me coloco no lugar do outro quando eu vejo uma notícia, né? Quando eu vejo alguma situação assim trágica, você se coloca, pô, eu já me coloquei no lugar de muitas pessoas que perderam parentes nessa pandemia. Em respeito a eles também, eu adotei uma postura que eu vou ter o máximo de cuidado possível. Eu tenho algumas coisas que não são legais fazer. Se aglomerar com um monte de gente sem máscara é perigosíssimo nesse momento, né? Tá vindo tem uma nova variante do vírus, mais contagiosa, então, assim, será que a gente não consegue pensar coletivamente? A gente tem, né? E essa proposta assim de você exercitar a empatia, ela muda a nossa ação no mundo. Ela mudou a minha ação no mundo tremendamente a partir do momento que eu comecei a fazer esse exercício de me colocar no lugar do outro, né? Você fica menos julgador, né? Então, assim, eu não estou julgando essas pessoas, mas eu estou propondo uma reflexão porque, assim, como esse comportamento está muito disseminado, ele atrasa o nosso lado. A gente sofre. O meu mercado demora mais para reaquecer economicamente porque os números de casos estão aumentando, as restrições aumentam, enfim, tem trabalhos presenciais que as pessoas já estão pensando, putz, vamos dar um tempo, vamos cancelar, vamos adiar. Então, tem um impacto direto na minha vida, o comportamento desse grupo de pessoas que não estão sendo responsáveis. Então, isso não é legal. Então, não é uma coisa, cada um assume seu risco. Todo mundo tem que tomar o máximo de cuidado possível e evitar a circulação nesse momento. Essa é a premissa básica. Foi como esse vírus se espalhou pelo mundo. Então, eu não entendo como essas pessoas estão agindo com tamanha falta de responsabilidade e se expondo aos outros e causando um mal na sociedade toda. Porque a gente vai regredindo de fase amarela, vermelha, daqui a pouco vai ter lockdown de novo, vai ter quarentena, né? E aí, e a economia? Como é que fica? E essas milhares e milhares de pessoas que morreram. Então, eu acho que é isso, gente. Vamos exercitar nossa empatia. E sem essa coisa, para mim também eu odeio esse negócio da cultura de cancelamento. Vamos cancelar essas pessoas, deixar de seguir. Não, não, vamos dialogar. Se alguém quiser falar comigo sobre isso, vem, vamos dialogar, vamos conversar. A gente não pode cancelar as pessoas, a gente tem que dialogar nesse momento, porque é um momento coletivo, com as pessoas da família, eu estou tentando dialogar com a minha. Quando eu faço uma coisa que não é legal, eu converso com a minha esposa, com as outras pessoas, pergunto o que eu devo fazer. É isso que a gente tem que fazer nesse momento, se a gente quer uma sociedade evoluir minimamente como sociedade. Se nesse momento de crise aguda a gente não consegue demonstrar nossa humanidade, não consegue ter empatia, quando é que a gente vai conseguir? Então, é isso. A minha reflexão de hoje é essa. Eu estou aqui tentando fazer a minha parte. Se você se identificou com isso, comenta aí, vamos conversar. Vamos conversar com as nossas famílias, com os nossos conhecidos, com os nossos amigos, com os filhos. Eu tenho visto muitos jovens nas redes sociais viajando em praia, postando foto embalada com 30, 40, 50 pessoas ao redor sem máscara. Então, se você fez isso, pelo amor de Deus, não volta e vá visitar o seu pai, sua mãe, sua avó, se isole por 14 dias, não fique sem máscara na frente das pessoas, em hipótese nenhuma. Vamos nos cuidar, vamos cuidar um dos outros, das nossas famílias. É isso. Obrigado, gente.